Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a este episódio do podcast Papo de Psiquiatra, o seu podcast favorito de todos os tempos. Eu estou aqui com o Marcos, com o Marcelo, eu sou o Pedro Rosa, nós somos psiquiatras. O nosso tema hoje é um tema delicado, um tema que exige descrições muito precisas, porque é uma fonte de muitas confusões. Hoje nós falaremos sobre transtornos dissociativos e transtornos conversivos. Ainda que eles tenham uma apresentação aparentemente, assim, digamos, muito diferente, eles têm muito mais semelhanças entre si do que diferenças, e é por isso que a gente resolveu juntar tudo em um mesmo episódio. Esse é o nosso tema de hoje. Exatamente, Pedro. Bom, sempre bom estar com vocês aqui em mais um episódio. Pois é, né? Dissociação e conversão em si, a definição já do que seria isso já é bastante complexa, né? A gente pode até falar um pouquinho da definição e também dar exemplos, porque com exemplos as pessoas entendem mais. Acho que a gente pode até começar com um exemplo, então. Despersonalização é um subtipo, por exemplo, de transtorno dissociativo. E a gente pode até começar por esse, porque é um dos mais comuns, e você tem, inclusive, uma vez ou outra durante a vida, é até esperado, sob estresse. Não necessariamente significa que você tem um problema. Então, por exemplo, algumas pessoas, sob estresse intenso, podem sentir uma sensação incômoda e estranha de estar como se fosse fora do próprio corpo ou distanciado da própria vivência. Poxa, como se eu estivesse observando eu agindo, falando com as pessoas. Poxa, eu estou fazendo uma compra, estou aqui no supermercado, e você tem uma sensação de que é você fazendo essas coisas, mas é você, mas ao mesmo tempo não é. Como se estivesse observando um terceiro, uma outra pessoa fazendo as coisas, e te dá uma sensação de desconexão emocional com o que você está vivendo, o que você está fazendo. Os pacientes que têm isso sentem muito incômodo com isso. E para quem não teve ou não é da área, é difícil, inclusive, compreender, porque é uma sensação bem estranha, né? E, usando só mais um exemplo, a gente pode entrar em alguns detalhes, algo pode acontecer também em relação à realidade, né? Em vez de você sentir que você está estranho, está distanciado de si mesmo, que você é um robô fazendo as coisas, você também pode sentir isso em relação à realidade, que quando a gente tem, por exemplo, desrealização, que você sente que a realidade parece um teatro, parece um filme, que tem como se fosse um vidro imaginário entre você e a realidade, ou seja, você está vendo as coisas, você está sentindo as coisas, mas você sente como artificial. É importante a gente frisar de que na maioria das vezes, as pessoas que têm esses sintomas dissociativos, na maioria das vezes, tem crítica disso, que isso está acontecendo, né? O paciente sabe que ele deveria estar sentindo a realidade como real e verdadeira, mas inclusive ele acha estranho ele não estar sentido. E é uma sensação muito qualitativa, né? Porque assim, você tá ouvindo som, você vendo a cor das coisas, a forma das coisas, você tá entendendo que tá dia, que tá noite, que tá falando com fulano e tal, mas uma sensação de uma qualidade de que aquilo, sem você saber explicar direito, não é real. Então, para a gente exemplificar de como é complexo esses transtornos dissociativos e conversivos, como a gente vai falar, porque até os exemplos em si, esse é um dos mais simples, teoricamente, desses fenômenos, já é complicado. Uma maneira da gente definir, né, um transtorno dissociativo envolve uma perturbação, uma descontinuidade de alguns aspectos superiores do sistema nervoso central. Consciência, memória, identidade, organização de emoções, senso-percepção no geral, percepção do próprio corpo. Então, o exemplo que o Marcelo deu, vocês compararem agora com o que ele falou com o que eu falei, vocês vão ver que várias dessas perturbações ali, elas são encontradas. E é uma definição um pouco inespecífica, mas ela é importante porque ela é capaz de abarcar muitos desses fenômenos. E como eu falei, são apresentações muito heterogêneas, mas elas têm um funcionamento semelhante. Agora,
uma questão muito importante dessas perturbações é que nós, ao avaliarmos o organismo do indivíduo, a gente não encontra uma alteração no sistema nervoso central que a gente olha e fala, puxa, eu encontrei essa alteração neste exame aqui. Tem um eletroencefalograma que mostra aqui que essa alteração ela é causada por uma crise epilética. Ou esta alteração aqui está sendo causada por uma lesão aqui que eu estou vendo nesse exame de ressonância magnética de crânio. Ao realizarmos uma investigação apropriada, com a entrevista clínica, o exame neurológico, exames complementares, nós não encontramos achados que justifiquem os sintomas. Mas os sintomas estão lá, eles são importantes, eles são debilitantes, eles causam prejuízos à vida das pessoas. Não é uma coisa que aconteceu um pouquinho aqui ou um pouquinho ali, é algo importante no tempo. E a gente vai, portanto, descrever isso como um transtorno mental. É só vocês lembrar dos episódios lá antigos, do começo do podcast. Isso em outra era ainda, foi ano passado. Tinha lá episódios sobre diagnóstico psiquiátrico, etc. Agora, eu falei memória, identidade. Então, são pessoas que perdem a memória, são pessoas que esquecem a própria identidade ou esquecem episódios relevantes da própria biografia. Há lacunas muito importantes nessa biografia. Isso, Pedro, é importante dizer isso, né, de exclusão de causas orgânicas, né, porque, bom, realmente, geralmente você pode fazer qualquer tipo de exame dessas pessoas tendo esse tipo de sintoma que você não vai achar uma alteração, seja num eletroencefalograma, numa ressonância magnética, numa tomografia, seja lá qual exame que você estiver fazendo, né. É claro que talvez se tiver algum tipo de alteração orgânica é algo muito mais fino, muito mais difícil de detectar do ponto de vista orgânico, do ponto de vista estrutural. Então quer dizer, esses pacientes eles têm esses sintomas complexos, né? De falta de integração, né? Dissociação tem a ver com isso, né? Com uma separação, né? Em várias funções bastante nobres nossas, né? Como o Pedro comentou. É muito importante também destacar que quando as pessoas apresentam esses sintomas, elas não estão produzindo de forma consciente esse tipo de sintoma, né? Elas não estão fingindo que estão, vamos dizer, num transe dissociativo, elas não estão inventando que elas estão com um corpo, vamos dizer, esquisito, como o Marcelo comentou, né? Que é a despersonalização, ou seja, não tem uma produção intencional dos sintomas, né? E então é muito importante isso porque, às vezes, né, a pessoa vai lá, faz um monte de exame e vamos dizer, tem essa frase, né? Não tem nada. Não tem nada, quer dizer, não é que não tem nenhum tipo de problema de saúde, mas os exames não vieram alterados. Não tem uma doença neurológica que esteja explicando esses sintomas, né? E isso também acaba sendo importante, principalmente quando a gente vai descrever também outros tipos de sintomas que muitas vezes vêm juntos com esses sintomas dissociativos, com esses transtornos dissociativos, que são os sintomas conversivos, que daí são sintomas pseudoneurológicos, né? Ou seja, a pessoa ela vai apresentar, né, por exemplo, pode ser uma anestesia, uma paralisia, por exemplo, ela pode ter até uma crise aparentemente epilética, né? Ou seja, ela tem sintoma realmente neurológico, pode ser motor, pode ser sensitivo, mas ela não vai ter também essa alteração, uma explicação orgânica para isso. E mais uma vez, não tem uma produção intencional dos sintomas, a pessoa ela não está ali se debatendo, por exemplo, se a pessoa tiver uma crise não epilética psicogênica, né, que a gente chama de CNEP, ela não vai estar, vamos dizer, se debatendo de forma consciente, né? Então é importante dizer isso, né? Então, quer dizer, tem esses dois conjuntos de sintomas, né? Os dissociativos e conversivos, que muitas vezes eles estão nessas grandes síndromes, né? Então, dissociativo, um transtorno dissociativo, quer dizer, que predominam realmente sintomas dissociativos. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre quais são essas síndromes, mas é importante também dizer que, por exemplo, sintomas dissociativos, eles podem
acontecer em outros transtornos mentais, que a gente comentou aqui também. Então, por exemplo, no transtorno de estresse pós-traumático, a pessoa ela pode ter eventualmente sintomas dissociativos, no transtorno borderline, né, que a gente já falou aqui bastante, sob estresse, a pessoa ela pode ter uma dissociação, eventualmente de duração assim, de segundos a minutos. Eventualmente, assim, a pessoa, depois de um trauma agudo, não necessariamente tem um TEPT, pode dissociar, né? Então é importante dizer assim que, bom, são sintomas, né? E que, claro, quando isso se configura uma síndrome, né? Ou seja, vários sintomas que se juntam de forma coerente, que estão sempre juntos ao longo do tempo, e daí sim a gente pode eventualmente chamar isso de um transtorno dissociativo, de um transtorno conversivo. Eu acho que um ponto que vale a pena frisar, né, que vocês estão comentando, é que grande diferencial nesses casos realmente são doenças ou síndromes neurológicas, né? Por exemplo, um outro nome de transtorno conversivo é transtorno de sintomas neurológicos funcionais. Ou seja, o que quer dizer isso? Que é uma série de alterações psiquiátricas que a gente está descrevendo aqui, seja de alterações de não orquestração, por assim dizer, da sua memória com a sua consciência, com o seu raciocínio, que podem estar prejudicados, né? Ou de sintomas motores, de você, por exemplo, ter uma crise convulsiva que, na verdade, não é advinda de uma crise epilética, né? É advinda de questões psiquiátricas, por exemplo. Então, assim, a grande diferencial é que muitos desses pacientes, a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial para ver se a gente está dentro de um problema neurológico clássico, por assim dizer, ou dentro de um problema mais de cunho emocional, cognitivo. Agora, um adendo que vale a pena a gente fazer também, que a gente está fazendo aqui uma divisão didática. Porque em casos complexos, por exemplo, tanto neurologistas quanto psiquiatras em conjunto tratam esses pacientes. E a gente sabe que, por exemplo, tem pacientes com epilepsia que, além da epilepsia, também apresentam sintomas conversivos e dissociativos, tornando algo mais complexo ainda. E também um ponto que vale a pena frisar também, que vocês comentaram, é que, assim, em 2023... não há tecnologia muito suficiente para você, num laboratório comum, não no ambiente de pesquisa, né, você conseguir ver alterações cerebrais assim, muito claras desses transtornos. Não significa que não terá no futuro, porque também epilepsia, por muito tempo, alguns séculos atrás, não tinha também exames que você conseguiria ver essas alterações. Então é muito possível que no futuro haja. Agora, e também vale a pena frisar que os pacientes não estão produzindo isso intencionalmente, né? Os pacientes não têm consciência. Esses sintomas eles percebem como involuntários. Acontecem a despeito da vontade deles. E porque muitos desses pacientes são estigmatizados, como, poxa, do tipo, ele não tem nada nos exames, está produzindo isso daqui por causa de X, Y, Z. Isso é diferente de uma simulação, que é uma condição não médica no sentido de que a pessoa está conscientemente produzindo sintomas para obter uma coisa bem específica, né? Então não é isso que a gente está falando, né? Vale a pena frisar. A gente falou aqui sobre toda essa busca por uma causa que se chama causa orgânica devido a uma lesão no sistema nervoso central, mas naturalmente a gente sabe que, por ser um fenômeno do sistema nervoso central, certamente tem uma relação com o funcionamento do sistema nervoso central. E a gente espera que a gente possa, no futuro, assim como a gente espera encontrar marcadores bastante precisos, específicos, com uma boa acurácia para um episódio de mania, de um paciente que é bipolar, de um ataque de pânico, de uma ocasião de desregulação emocional, de um paciente com personalidade borderline, a gente também espera encontrar os marcadores dos sintomas dissociativos, dos sintomas conversivos. Isso é fundamental para os pacientes, porque muitas pessoas estão ali aflitas, angustiadas, buscando alguma solução para um problema de saúde que é gravíssimo, e a gente sabe quanto que a gente vê esses pacientes muitas vezes debilitados pelos seus problemas de saúde, e frequentemente são não acolhidos pelo sistema de saúde. Ou, veja, pode ser que eles sejam de alguma maneira
essa frase que o Marcelo falou, não tem nada. Então você não tem uma doença, você não tem um problema de saúde, você não tem nada, vai embora daqui. Ou também pode ser que é algo igualmente prejudicial, é uma busca incessante, reiterada, teimosa por uma causa orgânica, sendo que já se devia, a partir de certa avaliação clínica, concluir que o paciente tem um transtorno dissociativo ou um transtorno conversivo. Não somente por não se encontrar essas alterações no exame, mas porque, muito além de analisar o sintoma, o tipo de sintoma, o exame neurológico, alguém foi ver de que maneira que aquele sintoma, que aquela apresentação clínica se encaixa na biografia daquela pessoa. Ou seja, existe uma continuidade temática, é possível compreender o surgimento daquele sintoma, não produzido voluntariamente, não produzido deliberadamente pelo paciente, mas compreende-se mesmo assim esse fenômeno em uma continuidade com a biografia do paciente. Essa biografia que com frequência tem traumas graves, muitas vezes precoces, da mesma maneira como nós com frequência encontramos esses traumas nos pacientes com personalidade borderline, encontramos também nesses pacientes algum evento estressante muito recente. Na hora que a gente junta uma coisa com a outra, ou seja, exames que não são compatíveis com uma causa orgânica, uma apresentação clínica que é característica, não vamos falar aqui de detalhes, existem algumas apresentações clínicas que são mais tipicamente conversivas ou dissociativas. E quando a gente encontra essa continuidade na biografia do paciente, a gente chega num diagnóstico mais próximo de uma certeza. Trata-se de um transtorno dissociativo conversivo. E aí a gente precisa contar para o paciente precisa, de alguma maneira, receber essa informação. Na medida em que o paciente faz toda essa investigação. Pois bem, aí a gente chega num aspecto fundamental, que é como que a gente comunica esse diagnóstico. Então, uma das razões desse podcast existir é porque a gente acredita que o diagnóstico é útil. E esse diagnóstico aqui certamente é útil quando ele é feito de uma maneira apropriada, com boa acurácia. Pois é. E a gente, ao informar o diagnóstico para o paciente, é muito útil a gente também explicar isso que você falou, Pedro, dessa continuidade biográfica, ou seja, de uma compreensão que a gente faz, em geral é possível fazer, dos sintomas com algo que o paciente está vivendo, está em conflito emocional, não está conseguindo lidar direito. Como exemplo, né, que todos podem ver, tem aquele filme do Jim Carrey, né, Eu Mesmo e Irene, de 2000, e já adianto que é uma apresentação caricata de um problema dissociativo e inclusive meio cômica, porque Jim Carrey, mas dá pra gente usar um pouco dos elementos que, no caso, no filme ele tem uma amnésia dissociativa com fuga dissociativa grave, entre outras coisas, né? Que, por exemplo, às vezes acontece com alguns pacientes, não do jeito do filme, mas de uma maneira menos caricata, de que há um evento muito grande, estressor, e faz com que você, como uma forma de autodefesa, apague da sua memória, momentaneamente, o evento que aconteceu. Pode ser grave, inclusive, de apagar quem você é, o seu nome, de onde você veio. E, às vezes, esses pacientes, inclusive, têm o que a gente também chama de fuga dissociativa, que além de ter esse apagão de memória de dados importantes, inclusive, como o seu próprio nome, o paciente começa a perambular e, às vezes, aparece em outro lugar. Exemplo, às vezes o paciente aparece inclusive num pronto-socorro, foi achado pela polícia e trazido, e às vezes demora até o paciente voltar a recobrar a memória de quem é e tudo. E muitas vezes a gente tem que afastar causas como o paciente teve um AVC, um derrame, né? Quer dizer, ou algo do tipo que aconteceu que afetou o cérebro dele de uma maneira grosseira. Mas muitas vezes isso, quando não é essas causas mais neurológicas clássicas, o paciente, na verdade, não está conseguindo lidar direito com estresse, com conflitos emocionais, com problemas com outras pessoas, com questões de trabalho. E daí, inconscientemente, involuntariamente, como uma defesa da mente do indivíduo, acaba produzindo esses
sintomas, né? E esses sintomas podem variar, como paralisias de parte do corpo, como sintomas dolorosos, intensos, que não acha-se causa física, como essas amnésias que eu descrevi. E em casos mais intensos e mais raros, mas que há traumas, por exemplo, graves de abuso sexual na infância por anos, por exemplo, o indivíduo pode inclusive desenvolver o que a gente chama de transtorno dissociativo de identidade, que antigamente era conhecido como múltiplas personalidades e que é algo mais grave, uma esfera mais grave desses transtornos dissociativos. Agora, que nem o Pedro falou, um ponto importante é como a gente comunica isso para o paciente, como a gente explica o que ele tem, né? Essa relação, né, do transtorno conversivo e dissociativo com questões de estresse e psicológicas é uma associação muito antiga, né? Então, assim, a gente tem que lembrar que a psicanálise, de alguma forma, surgiu inicialmente, né, da observação desses pacientes, né, pelo Freud e depois de tratamentos, né, que ele fazia através da psicoterapia. Ou seja, quer dizer, a relação desses problemas com estressores, com ansiedade, com angústia, com conflitos, com dilemas, já é descrita há muito tempo, e a gente sabe que, por isso, muitas vezes o tratamento, vamos dizer, não farmacológico, ele é um tratamento que ele pode ser efetivo. A gente vai falar um pouquinho disso aqui também, né? Então, é interessante. Então, quer dizer, antigamente, né, quando você pega esses livros do Freud ou das observações do Charcot, que era um neurologista francês, também é importante dizer que o Freud era neurologista mesmo, esses pacientes, eles apresentavam lá uma paralisia e através, eventualmente, de algumas manobras de hipnose, enfim, de sugestionabilidade, esses pacientes paravam de ter os sintomas neurológicos, né? Ou seja, né, a prova era, quer dizer, não existe lesão. E daí, enfim, depois teve o desenvolvimento de várias psicoterapias em relação a isso. Hoje em dia, né, o que a gente faz, é algo que o Pedro comentou e o Marcelo também, é uma comunicação diagnóstica efetiva, né? Ou seja, uma comunicação diagnóstica que envolve não julgamento, mas sim explicar para a pessoa que isto é um problema de saúde e que não há uma lesão neurológica, não há uma doença neurológica, mas sim há uma disfunção do sistema nervoso central e que pode ser, muitas vezes, desencadeada ou até exacerbada por ansiedade, por questões psicológicas, né? Mas em nenhum momento a gente fala que não há nada, porque isso é a primeira coisa que não é verdade, né? Porque há sim um problema, um transtorno mental, e que é descrito há muito tempo e que realmente causa muito sofrimento para as pessoas e que muitas vezes começam a receber tratamentos inadequados, né? Porque daí as pessoas, por exemplo, imagina uma pessoa que tem crises, enfim, não epiléticas psicogênicas, né? E essas pessoas começam a ir a pronto-socorros e começam a receber tratamento, eventualmente. Então daí começa a produção de algo que a gente chama de iatrogenia, ou seja, os tratamentos começam a causar algum mal para as pessoas começam a medicar esses sintomas, vem uma polifarmácia, benzodiazepínico, enfim, que acaba não ajudando, né? Claro que quando a pessoa tem uma depressão, uma comorbidade, a gente trata, a gente fala muito aqui no podcast, né, quer dizer, comorbidades eventualmente a gente precisa tratar. Mas é importante saber identificar esse tipo de problema até para indicar o melhor tratamento. E a parte de comunicação diagnóstica e de psicoeducação, ou seja, de ensinar para a pessoa e para a família o que é aquilo, né, como se comportar diante daquilo, pode ser muito benéfica, pode ter resultados muito bons. Muitas das pessoas vão precisar eventualmente de uma terapia, certamente. Por exemplo, se a pessoa tiver um histórico de trauma, sintomas de TEPT, por exemplo, né, certamente daí uma terapia eventualmente mais focada nisso ou até mais longa vai ser necessária, né? Então é muito importante que, assim, os tratamentos disso, assim, vão envolver uma parte não farmacológica muito importante, que é a relação do médico ou do terapeuta com o paciente, essa comunicação diagnóstica, cuidado com muitas intervenções clínicas, né? Às vezes as pessoas vão fazendo múltiplos exames, boa parte desses pacientes eles chegam com vários exames já, e que muitas vezes podem produzir problemas também, e como a pessoa também vai lidar com esses estressores, e muitas vezes isso ela vai aprender num contexto de terapia, né? E o manejo farmacológico vai ser mais parcimonioso mesmo, né? Quer dizer,
diante aí de uma comorbidade, por exemplo. Então é isso, assim, de forma geral, né, o manejo, né, é claro que é bem mais complexo, mas acho que de forma geral é por aí. Temos aqui, então, um transtorno mental que é complexo, que exige uma habilidade considerável para diagnosticar e para comunicar ao paciente. Acho que, centralmente, a gente está falando de psicoeducação e, claro, que a gente já tem aqui um episódio sobre isso. Um importante episódio, muito tempo atrás, sobre esse tema, que é trazer para as pessoas o que acontece com elas de uma maneira precisa, de forma que isso as ajude a funcionar melhor. Esse foi o episódio aqui do nosso podcast sobre transtorno dissociativo e transtorno conversivo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe sugestões, orientações, comentários, etc, etc. Encaminhe para as outras pessoas e muito obrigado pela audiência. Obrigado, pessoal. Um abraço. Grande abraço, pessoal. Muito obrigado.